Toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar e comunitária, um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No Alerj Entrevista de hoje, o deputado Conte Bittencourt fala sobre apadrinhamento afetivo. Você sabe o que é? Ele é um dos autores da Lei 7.149, que cria o programa Um Lar para Todos. Bem-vindo, deputado. Prazer estar com você aqui, podendo discutir um tema que é muito caro à sociedade, né? De respeito à família, afeto, a carinho, amor, seguramente componentes estratégicos para a gente poder combater essa violência que se instala na juventude. Com certeza. Agora, a primeira pergunta, o que é o apadrinhamento afetivo? É a mesma responsabilidade da adoção, por exemplo? Olha, em parte sim, né? Só que é um programa constituído de famílias que não querem participar dos programas de adoção, mas querem contribuir com crianças e adolescentes que estão abrigados, né, em determinados momentos, né, festas de fim de ano, feriados, férias, próprio aniversário. Né. Vamos lembrar que esse convívio com o núcleo da família, né, onde você garante afeto, garante amor, né, são elementos fundamentais para a construção, né, cidadã dessas crianças, que muitas vezes ficam abrigadas até 18 anos, até a idade limite máxima que tem que sair dos abrigos, já que a legislação estabelece a segurança por abrigo até 18 anos de idade. Nós temos diversas crianças que passam a vida toda abrigadas. E o que esse programa pretende, né, fazer é, primeiro, a experiência da família naquele momento. Quem sabe essa família depois pode ser uma família que venha se dispor a adotar. Segundo, o convívio mesmo, como eu falei, a questão de garantir, por menor tempo que seja, garantir ali o convívio do afeto, do amor, da construção desses laços afetivos é fundamental. O que é muito importante. Não há dúvida, não há dúvida. Esse debate, a Casa tem aqui uma frente parlamentar em defesa da política de adoção há muitos anos, né? Em parceria com uma série de entidades voltadas a esse tema, né? E eu tive oportunidade nessa legislatura, nas outras eu não participei dessa frente, mas nessa eu tive a oportunidade de, demandado por conhecidos do setor, especialmente a doutora Bárbara Toledo, que coordena lá o Quintal da Ana, que é um programa de adoção, né, junto com o doutor Sávio Bittencourt, do Ministério Público, programa de adoção muito reconhecido a nível de estado e de país. De Niterói. De Niterói. Né? Então ela me instigou, a Bárbara me instigou, já que os colegas que presidiram essa frente no passado, nas legislaturas anteriores, não voltaram para essa legislatura. Me instigou e eu assumi essa responsabilidade. Temos feito uma vez por mês aqui, com a presença do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, das entidades envolvidas no tema, um debate a respeito de políticas importantes para essa questão da adoção. Agora, falando um pouquinho mais sobre essa questão do convívio, né? Esse convívio esporádico da criança ou do adolescente com a família pode confundir de alguma forma a criança ou não? Ou é importante? Olha, não, porque a família ela se prepara para aquele momento. Pelo contrário, eu acho que ele pode... Para a criança só contribui. Claro que não é um apadrinhamento sem a responsabilidade, toda a garantia no entorno daquela criança. Não é uma aventura. O apadrinhamento afetivo é uma pequena adoção naquele período. Então, a sua responsabilidade da família junto àquela criança naquele momento é como se fosse a família adotiva, mas naquele momento. Tá? Colocando esses ingredientes, né, que a gente fala que são ingredientes fundamentais para combater essa violência, especialmente urbana, né, que envolve muito crianças e adolescentes, né, a falta do carinho, a falta do afeto. Que uma família adotiva ou no apadrinhamento social, às vezes dá muito mais do que uma família biológica. Né? O importante do núcleo da família é o afeto, é o amor, é o carinho, é essa construção desses valores. Então a criança ela vai ser cercada de todas as garantias. Não é um programa sem o acompanhamento devido das instâncias responsáveis em todo o projeto de adoção. Nós conseguimos ano passado, Marcela, avançar em duas legislações aqui na Casa a pedido da frente de apoio à política de adoção.
Conseguimos com o Tribunal de Justiça aprovar uma lei, não me lembro o nome da lei, já sancionado pelo governador, foi a gratuidade de certidões para a política de adoção. Não é pelo valor da certidão, mas é mais uma sinalização de incentivar as pessoas a debaterem esse tema, perceberem, né, o quanto é importante a política de adoção. Então, e desburocratizar não há dúvida, um pouco, no né? Rio de Janeiro hoje, todas as certidões, independente do poder aquisitivo da família que se apresente para aquele projeto de adoção, todas as certidões têm a garantia da gratuidade. Aprovamos essa lei. O primeiro estado a ter essa lei. E o segundo, o apadrinhamento afetivo, que nós estamos aqui tratando, que já acontece em algumas varas aí de infância e adolescente. Tem juízes que já fazem esse programa, só que agora nós transformamos em lei. Agora é um programa, através de lei, que a gente espera, não a força da lei de ser cumprida, a lei sendo indutora dessa reflexão, desse desejo das pessoas de participarem de algo tão importante para todos nós. Aproveitando que o senhor está falando da lei, né, que cria o programa Um Lar para Todos, explica para a gente como funciona o programa. Olha, nos moldes do programa de adoção, só que é para o apadrinhamento. Né? Vai ter que procurar lá a vara da infância, vai ter que procurar lá o contato com os atuais abrigos públicos e de instituições privadas existentes. É o mesmo processo, é exatamente o mesmo processo, com o mesmo acompanhamento, só que para aquele curto período. E como que a pessoa que tiver um interesse em apadrinhar, como ela deve fazer? Existe muita burocracia? Olha, ainda existe, e eu diria o seguinte, e uma burocracia às vezes necessária, porque o importante é proteger a criança. Um dos grandes debates que temos feito hoje na política de adoção é a desadoção. Famílias que adotam e depois se arrependem e querem devolver a criança para o abrigo de origem. Essa é o pior dos mundos. Esse é o pior cenário, porque a criança não é um objeto. Né? A família que pretende adotar, talvez até, Marcela, o apadrinhamento afetivo possa ser uma etapa para aquelas famílias que têm dúvidas da adoção. Por que não? Porque aí passa a conhecer melhor Querem a criança, adotar, mas não estão seguros. Se apega de alguma forma. É aquela criança, porque a prioridade do programa apadrinhamento afetivo é para crianças que ainda não estejam no programa de adoção. Justamente para incentivar aquelas crianças que ainda não estão em programa de adoção, que estão em abrigos. Né? O que eu falei, tem crianças que ficam a vida toda em abrigo, tem crianças que não conhecem, nunca conheceram o núcleo de uma família, o afeto do convívio no núcleo familiar, entram nos abrigos recém-nascidos, ficam até 18 anos de idade, como eu disse, que é a data limite para abrigar. Tá? Então, o programa que nós aqui debatemos na frente parlamentar é justamente para crianças que não estejam ainda em processo de adoção, para dar a oportunidade a essas crianças desse convívio com a família. Esse programa é muito interessante, muito legal e tem aí um alcance social, na minha visão, enorme. Não, até porque essas crianças e adolescentes saem, por exemplo, os adolescentes saem aos 18 anos dos abrigos. Eles tendo essa oportunidade de apadrinhamento, de certa forma, eles podem construir a própria família a partir de uma base, né? Isso é uma forma de construir uma base familiar também, futuramente. É uma forma de ter, como eu falei, algumas crianças que nunca tiveram convívio com o núcleo de família. Ter essa experiência, uma experiência altamente rica, né? Altamente envolvente. Então eu não tenho nenhuma dúvida que essas famílias, né, que vão participar do programa Padrinhamento Social, né, muitas delas poderão no futuro, né, participarem do programa da adoção definitiva. Por que não? Esse programa pode ser um indutor de algumas famílias se tomarem coragem, estão em dúvida, mas depois daquele final de semana, daquelas férias com uma criança no apadrinhamento afetivo, tomarem a coragem de fazer a adoção. Eu acho que é um programa que só vem a contribuir com essa política. Com certeza. Eu acredito que seja uma troca também, tanto para a família que apadrinha, quanto para o adolescente que recebe, né, esse carinho. Nenhuma dúvida. É uma troca, como eu falei, é uma troca de afeto, especialmente afeto. E entendo que a melhor forma da gente combater essa violência instalada é que a gente tem discutido muito. Né? O que mais se prende hoje no Rio de Janeiro, o que mais se mata, normalmente são adolescentes pobres, pretos muitas vezes, a maioria deles. Né? E esse programa de adoção é para todos. Eu acho que a contribuição é sem dúvida enorme para essa questão.
Agora, deputado, tem que ser um processo bem seguro na hora de escolher a família, né? Quem faz esse controle? Olha, sem dúvida, sem dúvida. É a vara de infância e adolescência daquela comarca, né? Participa, claro, a decisão final do juiz, acompanhado do Ministério Público e da Defensoria Pública quando necessário, né? As organizações sociais, as entidades também envolvidas, o próprio poder público, a nossa legislação, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está bem estruturada nessa questão da proteção à criança. Como eu disse, um debate que temos que fazer de forma legislativa, inclusive, é a questão da desadoção. Essa é uma preocupação que eu tenho, que estamos pretendendo, ao longo desse ano de 2016, debater na frente parlamentar. A gente vê de que forma podemos construir uma legislação que dê mais responsabilidades e crie, inclusive, algum grau punitivo para famílias que queiram desadotar. Entendeu? Aí é um dano irreparável para a criança. O número é muito alto, deputado? Olha, não é alto, mas existe. Eu não tenho essa estatística aqui. Mas ele existe, tanto é que é tema de debate entre as pessoas envolvidas na política de adoção. Qual seria a intenção nesse caso? Olha, a intenção seria criar, né, a legislação ela está preparada, como eu disse, nós já temos um esboço legislativo aí funcionando para a questão da adoção segura, né? A questão da análise das famílias, as entrevistas, o acompanhamento de todos esses órgãos públicos e entidades envolvidas. Mas às vezes acontece lá na frente de um arrependimento. Então tem que ter algum tipo de reparo. Não temos ainda essa fórmula, mas é uma coisa que começamos a debater esse ano na frente parlamentar, ano passado, desculpe, e esperamos em 2016 criar aí um mecanismo que possa... o problema não é punir, o problema é evitar a desadoção. Vamos ver de que maneira a gente pode evitar a desadoção. A criança não é um objeto, né? Ou seja, a família tem que estar certa daquilo que está buscando, né? Quando se apresenta para adoção, cumpre lá os pré-requisitos, né? E assume lá a guarda de uma criança no núcleo daquela família, tem que ter as responsabilidades maiores, eu diria, do que a família biológica, na minha percepção. É porque foi uma escolha, né? Não há dúvida, uma escolha que tem que ter sido, como a gente, na maioria das vezes, né? A família faz a escolha de ter filhos, né? Planeja os filhos. Né? A adoção é um planejamento até, eu diria, mais preciso, né? Debatemos, queremos adotar, então as responsabilidades aumentam muito, né? Às vezes na adoção a gestação demora até mais do que 9 meses, né? Não é a menor dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gestação, aliás, vocês que são as mulheres, né? Essa gestação acho que para a vida toda, né? Com certeza, é para a vida toda. A gente ainda tem muito assunto para falar, deputado. Vamos a um breve intervalo, é rapidinho e a gente volta já já.